Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje eu mostro para vocês como confeccionar essa bandeirola super fofa de ovelhinha. Antes de começar a aula, vai lá, aproveita e você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe aquele like super especial aí embaixo no vídeo. Agora sim, vamos dar início à nossa aula. Para fazer a bandeirola, eu vou usar o amigurumi soft e também o amigurumi tradicional. Eu vou deixar toda a lista completa, vareta, cola, a numeração das agulhas e das cores para vocês aí embaixo no vídeo. E por falar em materiais, eu sempre indico para vocês a loja Mega Armarinho, que tem um ótimo atendimento. O Mega Armarinho ele entrega com rapidez e segurança aí na sua casa. Então eu vou deixar o link para vocês aqui em cima para que depois vocês visitem a loja e confiram, porque a loja recebe novidades semanalmente. Então não deixe de passar e conhecer o Mega Armarinho, porque realmente um armarinho bem completo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, pois ele envia com rapidez e segurança para todo o Brasil. Aproveitem para conferir também lá no site os cupons de desconto que ajudam a baratear o valor do frete. Bem, agora sim, vamos dar início à aula. Inicio a bandeirola fazendo um cordão com 43 correntinhas. Conto uma, duas e a partir da terceira, trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final do cordão de correntinhas. Chegando aqui no final, eu viro o meu trabalho, faço uma correntinha e sigo mais uma vez fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Carreiras de vai e vem, trabalhando sempre ponto baixo sobre ponto baixo até completar 42 carreiras no total. Trabalhei aqui até completar 42 carreiras. Agora, vamos para as diminuições. Eu viro e aqui no início da carreira, eu já passo a agulha no segundo ponto. Fecho as duas laçadinhas e continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base até restarem os dois últimos pontos. Restando os dois últimos pontos, eu passo a laçada no penúltimo, busco o fio e venho no último, também busco o fio e fecho as 3 laçadinhas. Viro o meu trabalho e faço a diminuição no primeiro ponto, já aqui com os 2 pontos, mas diminuindo o primeiro ponto, passo a agulha no segundo ponto, fiquei com as 2 laçadas, fecho as 2. Então, olha só, a gente já começa a ver aqui, entrando essa diminuição para formar a parte triangular na parte de baixo da bandeirola. Aqui eu vou dar uma dica para vocês. O meu ponto é bem solto, então eu posso vir diretamente e continuar trabalhando os pontos baixos. Se o seu ponto for mais apertadinho, você pode fazer uma correntinha e depois continuar trabalhando os pontos baixos, porque fazer essa correntinha. Aqui ela tem que ficar uma base reta, ela vai entrando, vai fazer a diminuição triangular, só que ela não pode curvar, ela tem que ficar sempre, manter a base reta. Porque aqui é a lateral da bandeirola, então se você perceber que ela tá curvando, tá repuxando um pouquinho, faça uma correntinha no início da carreira. Agora, eu vou continuar diminuindo um ponto no começo e um ponto no final de cada carreira, até atingir a base lá na pontinha triangular na parte de baixo. Finalizei as diminuições, tenho aqui no final 1, 2, 3, 4 pontinhos. Agora, eu vou fazer uma carreira em volta de toda a base em pontos baixos. Então, faço uma correntinha e depois eu venho trabalhando um ponto baixo para cada pontinho aqui na lateral, até chegar ali na parte onde começamos as diminuições.
Ó como fica bonitinho o acabamento. Aqui onde eu comecei as diminuições, ela tem essa curvatura. Então, aqui nessa carreirinha, a primeira carreirinha onde eu iniciei as diminuições, eu faço 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, para que ela mantenha a bandeirola alinhada. Aqui no cantinho também eu faço 2 pontos baixos juntos. No outro cantinho, a mesma coisa, 2 baixos juntos. E aqui, onde eu iniciei as diminuições, faço nessa carreirinha 2 pontos baixos juntos. E sigo um ponto baixo para cada no restante da volta. Trabalhei a carreira do rosa, fazendo um ponto baixo para cada, 2 nas pontinhas. E depois eu já passei uma carreira usando o amigurumi nessa cor rosé, onde eu trabalhei um ponto baixo para cada ponto, 2 nas pontinhas, fazendo sempre trabalhando na laçadinha de trás do ponto. Aqui é o último. Então, faço 2 no mesmo pontinho, já tinha um, fiz mais um. E fecho. Com isso, eu tenho toda a volta com 2 carreiras, uma no rosa, uma nesse rosé. Depois disso, eu faço um acabamento, um barradinho, onde eu trabalho 2 correntes e faço 2 pontos altos juntos nesse mesmo ponto de base. Depois que eu fiz os 2 pontos, eu pulo 2, venho no terceiro, prendo um ponto baixo, faço 2 correntinhas e 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Pulo 2 pontos, venho no terceiro, um ponto baixo, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Pulo 2 pontos, faço um ponto baixo e sigo com essa mesma contagem até chegar aqui na parte de baixo. Aqui na pontinha, eu vou fazer um trabalhado para deixar um espaço para colocar o tassel. Então, aqui eu paro e volto fazendo junto com vocês. Quando eu chego aqui na parte de baixo, bem no meinho ali da ponta, eu faço, depois de prender o baixo, 4 correntinhas e faço um ponto baixo nesse mesmo baixo. Então, eu fico com esse espacinho aqui como suporte para pendurar o tassel. E depois eu sigo fazendo os biquinhos da mesma forma, o baixo, 2 correntinhas, 2 altos, pulo 2 de base, até chegar aqui na parte de cima. Já circulei toda a base, chegando aqui no final, na parte de cima, eu deixei o fio pré-arrematado para arrematarmos tudo depois no final. Agora, eu vou fazer as alças de pendurar, de colocar a bandeirola na vareta. Inicio a alça fazendo 10 correntinhas. Pulo a primeira e a segunda, venho na terceira e a partir dela trabalho um ponto baixo para cada correntinha de base até chegar ao final. Quando eu chego no final da carreira, viro o meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto, fiquei com as 2 laçadas, eu fecho as 2 laçadinhas e depois trabalho um ponto baixo para cada pontinho de base até chegar ao final da carreira, onde ficaremos com 9 pontos baixos. Depois que eu finalizo a carreira, novamente viro o meu trabalho, inicio passando a agulha no primeiro ponto, fecho as 2 laçadinhas e mais uma vez faço pontos baixos, um ponto baixo para cada até chegar ao final da carreira.
carreiras de vai e vem, até completar 20 carreiras no total. Aqui eu já finalizei as 20 carreiras e deixei aqui 50 centímetros de fio para trabalhar a costura. Agora, eu repito o mesmo processo por mais 2 vezes. Teremos 3 alças de pendurar como essa, que eu vou virar e aqui por dentro eu vou passar a vareta. Então, agora que eu já tenho uma pronta, eu faço mais 2, seguindo a mesma contagem. Já finalizei as 3 alças e já fiz a marcação, deixando separados aqui desse lado no início 9 pontos, aqui no final 9 pontos e aqui nessa parte central 9 pontos. Agora, eu já passei a agulha de tapeçaria por uma das 3 partes, dobro e venho aqui no início. Passo desse lado, vindo sempre no primeiro ponto e passando dos 2 lados, na carreira, na primeira e na última. Depois, eu venho lá na base da bandeirola e passo aqui por dentro. Volto aqui na parte da frente, passo nas 2 carreiras, ó, 1, 2, e passo lá na base da bandeirola. Então, sempre teremos 3 partes para passar aqui na costura. Depois, eu venho no próximo, lá na parte de trás no próximo e na base da bandeirola. E dessa forma, eu sigo até chegar aqui no finalzinho, chegando também lá no marcador na base da bandeirola, onde marcamos os 9 pontos. Do lado direito, olha só como ele fica, com a costura, além de bem firme, pois pega as 3 partes de uma vez só, também com um acabamento bem bonitinho. Cheguei aqui no final, então, aqui eu sempre passo 2 vezes, levo esse fiozinho lá pra trás, puxo o fio inicial, levo também lá pra trás. Aqui eu posso dar 2 nozinhos e depois eu escondo esses fiozinhos aqui por dentro do fio, por dentro das laçadinhas do ponto, sempre levando junto com a mesma cor e passando só na parte de trás, só no avesso do trabalho. Depois que eu esconder as pontinhas, a sobra eu corto e pingo um pinguinho de cola. Aqui eu já tenho a primeira costuradinha. Nesses 9 pontos centrais, eu pego a próxima, passo a agulha de tapeçaria e costuro da mesma forma. E depois, aqui, na última também, da mesma forma, passo a agulha de tapeçaria e faço a costura. Finalizando as 3, essa parte já fica pronta para darmos continuidade. Depois da base da bandeirola prontinha, vamos começar a trabalhar a carinha da ovelha. Eu escolhi trabalhar com um amigurumi soft, mas você pode inverter aqui ou trabalhar ambas as partes, a base e a carinha, usando tanto o amigurumi normal quanto o amigurumi soft, ou misturar como eu fiz aqui. Essa cor mais clarinha é a 1706 e essa aqui, esse begezinho mais escuro, é o 7727. Inicio a carinha da ovelhinha fazendo o anel mágico, busco a laçadinha, fecho e faço 6 pontos baixos. 3, 4, 5,
e 6. Puxo fechando o anelzinho. Agora, eu venho em cima do primeiro ponto do 6 e faço um ponto baixo. Coloco o meu marcador nesse que é o primeiro ponto da carreira. Então, já fizemos um, eu volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Então, fiquei com um aumento em cima do primeiro dos 6. Sempre chamamos de aumento quando eu tenho os dois pontos baixos juntos no mesmo ponto. E eu sigo fazendo um aumento para cada ponto de base, ficando no total com 12 pontos. Finalizei essa segunda carreira, agora eu tiro o marcador e dou início à terceira. Iniciando a terceira carreira, eu faço um ponto baixo e volto o marcador nesse que é o primeiro ponto da carreira. Depois que eu coloquei o marcador e já fiz o primeiro ponto, no próximo eu faço o aumento. Próximo, eu faço um ponto baixo. Próximo, eu faço o aumento. 2 no mesmo ponto. Próximo, um baixo, próximo, um aumento. Alterno dessa forma por toda a carreira, onde ficaremos no total com 18 pontos. Finalizei a carreira, inicio a quarta carreira fazendo um ponto e já voltando o marcador. E agora, teremos a seguinte contagem: 1, 2 pontos baixos. No terceiro, eu faço o aumento, os dois baixos juntos. 1, 2 pontos baixos. No terceiro, eu faço o aumento. Por toda a carreira, ficando no total com 24 pontos. Finalizei a carreira, a quarta carreira e já iniciei a quinta. Agora, faremos 1, 2, 3 pontos baixos e no quarto, o aumento. 3 baixos e um aumento, 3 e um aumento, até circular toda a carreira, onde ficaremos com 30 pontos baixos. Quinta carreira finalizada, temos o total de 30 pontos e eu já comecei a sexta. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Na sétima, 5 pontos e um aumento. Na oitava, 6 pontos e um aumento. Na nona, 7 pontos e um aumento. E assim por diante, até completar 13 carreiras no total, sempre fazendo os aumentos correspondentes à carreira, sempre aumentando um ponto entre os aumentos. Trabalhei até completar as 13 carreiras, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos e o aumento, o total de 78 pontos. Agora, depois que eu terminei aqui as carreirinhas de aumento, a 14ª carreira eu faço um ponto baixo para cada ponto de base, onde eu volto depois para arrematar o fio e dar continuidade à carinha da ovelha. Aqui eu já finalizei a carreira, fazendo um baixo para cada ponto de base, tiro o marcador e faço um ponto baixíssimo. Corto o fio, puxo, viro pro lado avesso, passo esse fio no próximo ponto, levo ele lá para trás, faço uma nova laçada e passo o fio por dentro. Posso deixar aqui, depois arrematamos no final. Agora, eu vou começar a confecção da orelhinha.
onde eu faço anelzinho mágico, puxo o fio, prendo e faço 6 pontos baixos. Fiz os 6, fecho o anel e faço um ponto baixo já em cima do primeiro ponto. Aqui eu coloco o marcador e faço mais um ponto, porque nessa segunda carreira, a exemplo do que fizemos já na carinha, vou trabalhar os 6 aumentos, ficando com 12 pontos, ou seja, 2 pontos baixos juntos para cada um dos 6. Prontinho, temos aqui o total de 12 pontos baixos. Agora, eu tiro o marcador, dando início à terceira carreira. Na terceira carreira, faremos um ponto baixo e um aumento. Então, já fiz um baixo, no próximo, eu faço o aumento, 2 pontos baixos juntos. Próximo, um baixo, próximo, um aumento, 2 baixos juntos. Ao final dessa terceira carreira, ficaremos com 18 pontos baixos. Finalizei a terceira carreira e já estou iniciando a quarta. Faço 2 pontos baixos e no terceiro faço o aumento. 2 pontos baixos e no terceiro eu faço o aumento, até chegar ao final da carreira, onde ficaremos no total com 24 pontos baixos. Finalizei a quarta carreira, onde tenho os 24 pontos, e agora eu trabalho 6 carreiras retas, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, circulo, fazendo um baixo para cada ponto, mantendo os 24 pontos por 6 carreiras. Finalizei as 6 carreiras retas, tenho o total de 10 carreiras, fazendo aqui 4 carreiras com aumento e 6 carreiras retas. Agora, eu vou trabalhar 12 diminuições, pois tenho 24 pontos altos. Então, eu venho laçadinha da frente, no próximo também, só a alcinha da frente do ponto, e fecho os 2 juntos. Coloco o meu marcador. No próximo, a mesma coisa, venho no ponto seguinte, passo só na laçada da frente. Próximo também, só a laçada da frente. E depois, puxo e fecho os 2 pontos juntos. Dessa forma, eu sigo por toda a carreira, onde vamos trabalhar fazendo as diminuições, fechando de 2 em 2 pontos baixos juntos, onde ficaremos no total com 12 pontos baixos. Finalizei a carreira das diminuições, agora eu faço a última carreira, aqui da base da orelhinha, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, ou seja, 12 pontos baixos no total. Depois disso, eu corto o fio, deixando aqui uma sobrinha de uns 30 centímetros para fazer a montagem da orelhinha. Depois que eu finalizei toda a base, eu vou fazer uma carreira de acabamento em volta aqui, onde deixamos a laçadinha da frente do ponto. Então, vou trabalhar com o amigurumi soft. Eu pego uma das laçadinhas, pode ser aqui no cantinho, um pouco mais para baixo, pois vamos dar toda a volta. Faço aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha. Passo na laçadinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Passo na laçadinha, um baixíssimo, uma correntinha.
um baixíssimo, uma correntinha, passando laçada a laçada até dar a volta em toda a carreira. Então, esse acabamento, ele fica bem delicado e dá um diferencial na peça, olha só que fofinho. Ele fica como se fosse um 3D, assim, fora, parecendo uma rendinha mesmo. Agora, eu vou trabalhar, então, toda a carreira, volto cortando o fio e dando o acabamento, e depois daremos continuidade. Agora, eu vou mostrar para vocês como bordar o focinho. Então, eu venho aqui logo abaixo do anelzinho, e eu vou passar a agulha uma carreirinha para baixo do anel. Deixo uma pontinha lá atrás para arrematarmos depois. E agora, eu conto 1, 2, 3, 4. Na quarta carreirinha, bem retinho, 1, 2, 3, 4. Sempre seguindo aqui o alinhamento, eu passo a agulha. Então, já fiquei aqui com a parte de baixo. Agora, eu vou trabalhar a parte de cima. Então, eu venho, conto aqui 1, 2 pontinhos pro lado e 1, 2 pontinhos pra cima. E saio aqui na carreira. Volto no mesmo ponto, lá no pontinho inicial, onde saímos com uma base de baixo, e aqui eu também conto 1, 2 carreirinhas, 1, 2, sempre saindo na mesma direção. Então, olha só, aqui se colocarmos a agulha reta, conseguimos ver melhor. E volto a agulha lá no início. Então, aqui eu já tenho o focinho da ovelha bordadinho. Eu não passo mais que 2 fios, porque aqui eu tô usando duplo, porque eu estou usando o fio Cleia. Se você for usar, por exemplo, o amigurumi, pode ser um fio só. Bem, agora, aqui na parte de trás, eu arremato dando 2 nozinhos e cortando o fiozinho. Depois disso, eu vou para a colocação dos olhos. Aqui para os olhos, eu vou contar da seguinte forma. Eu trabalho me guiando pelo anelzinho e eu conto 1, 2, 3 carreiras para cima. E para o lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Aqui eu já passei a agulha de crochê, eu sempre passo para ajudar a abrir os pontos. Aqui eu conto da mesma forma. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, eu sempre passo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3 para cima. Passo a agulha, porque fica mais fácil, abre um pouquinho o ponto e facilita a colocação. Então, olha só, confiro se está alinhadinho, então, um dedo, bem certinho, alinhado com o focinho. Aí, eu viro e coloco a travinha virada para baixo. Passou essa travinha que ela tem aqui, já posso colocar a outra. Repetindo o mesmo processo e prontinho, já temos os olhos e focinhos já prontinhos. Depois que eu já finalizei essa parte, vamos para a montagem. Para iniciar o topo da cabecinha onde vai a lã, eu faço o anelzinho mágico, puxo, fecho. Aqui já posso fechar um pouquinho o anel também. E trabalho 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. Depois que eu trabalhei os 6 pontos baixos, eu fecho o anelzinho e faço um ponto baixo em cima
do primeiro ponto baixo da carreira de base. Aqui eu coloco o marcador e nessa segunda carreira vamos trabalhar 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos em cada um dos 6, ficando com um total de 12 pontos. Então, volto novamente no primeiro ponto e faço mais um ponto baixo. Só que agora eu trabalho sempre só na laçada de trás do ponto. Então, venho, faço um baixo, volto nele mesmo, mais um baixo. Venho na laçadinha de trás, faço um baixo, volto nele mesmo, mais um baixo. Um aumento para cada um dos 6, sempre trabalhando na laçada de trás do ponto. Chegando aqui no final, eu tenho 12 pontos baixos. Vamos agora para a terceira carreira. Primeiro ponto, eu faço um ponto baixo, sempre lembrando de pegar só na alça de trás do ponto. O próximo é o aumento, então, 2 baixos juntos, sempre na laçadinha de trás do ponto. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um aumento. Próximo, um baixo. Próximo, um aumento. Sempre na laçada de trás do ponto. Cheguei ao final da terceira carreira, tenho o total de 18 pontos e vamos para a quarta. Faço um baixo, sempre laçada de trás. Mais um baixo. Então, 2 baixos. No terceiro ponto, eu faço um aumento. Mais uma vez, 2 baixos. No terceiro ponto, eu faço o aumento. Dessa forma, eu trabalho em volta de toda a carreira. Daqui pra frente, eu vou continuar com os aumentos exatamente igual eu fiz na carinha. A diferença é que eu pego sempre na laçada de trás do ponto para ficar essa alcinha, esse relevo, onde vamos trabalhar depois o ponto carneirinho. Então, aqui eu estou iniciando a quarta carreira, 2 pontos em um aumento, onde ficaremos com 24 pontos, depois 3 pontos em um aumento, onde ficaremos com 30, 4 pontos em um aumento, onde ficaremos com 36, e assim por diante, até completar as 9 carreiras, ficando no total com 54 pontos, onde eu volto fazendo a marcação e mostrando para vocês de que forma vamos trabalhar o ponto. Aqui eu já trabalhei as 9 carreiras, vejam só os relevos ao longo de toda a base. E vocês estão vendo que eu coloquei esses marcadores aqui que ficam dividindo uma parte da outra. Na verdade, eu nem precisaria colocar o marcador, porque aqui eu vou trabalhar o ponto carneirinho. Então, sempre marcando aqui em torno da metade do trabalho, por quê? Eu vou aplicar aqui da seguinte forma, aqui eu tenho a carinha e eu vou vir com essa parte assim, ó, metade ela vai ficar lá pro avesso e metade aqui pro lado direito do trabalho. Então, eu só faço o carneirinho na parte da frente, a outra parte eu vou deixar assim, do jeito que está agora. Então, para trabalhar o ponto, eu vou trabalhar aqui em carreiras de vai e vem, eu terminei a 9ª carreira, eu faço aqui para finalizar um ponto baixíssimo e eu já começo o ponto carneirinho. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho na próxima laçadinha, só a laçada da frente e faço um ponto baixo. 5 correntinhas, venho novamente, próximo ponto, alcinha da frente, prendo com ponto baixo. E dessa forma eu trabalho até chegar aqui à metade da circunferência. Depois que eu percorrer até chegar na metade, 5 correntinhas, prendo um ponto baixo. Eu vou para a próxima carreirinha, então eu volto fazendo essa parte, subindo aqui para a próxima carreirinha e assim vamos. Venho,
volto, carreiras de vai e vem, até chegar aqui na parte de cima, preenchendo toda essa parte da frente. Percorri até chegar ali no marcador, fiz 5 correntinhas. Agora, eu viro os pontinhos de frente para mim, pois vou voltar na próxima carreira. Então, eu venho ali no pontinho, na laçadinha que está o marcador, e prendo um ponto baixo. E volto fazendo o mesmo processo, 5 correntinhas, prendo um baixo, 5 correntinhas, prendo um ponto baixo. E venho dessa forma até chegar aqui no marcador desse lado, onde eu faço 5 correntinhas e já prendo, virando o trabalho aqui na terceira carreirinha. Então, venho nessas laçadinhas da segunda carreira. Cheguei aqui no final, 5 correntinhas, viro aqui os marcadores de frente para mim e volto trabalhando da mesma forma. Chegando lá do outro lado, 5 correntinhas, venho para a quarta carreira preenchendo. E dessa forma, eu trabalho em carreiras de vai e vem, até ficar tudo preenchidinho, ó. Só tem a primeira carreirinha, mas ele vai ficar assim, bem cheinho. Então, eu continuo trabalhando dessa mesma forma até completar o preenchimento. Já terminei o preenchimento. Puxo o fio lá para trás. E aqui eu amarro e depois corto o fiozinho. Depois disso, vamos para montagem, já colando essa parte na carinha e depois fazendo a colocação das orelhas. Aqui, se você quiser, você pode colocar um alfinete, deixando os olhos bem centralizados, para depois aplicar aqui a parte de cima do topo da cabecinha. O importante é que esteja sempre aqui alinhado e que não fique uma parte mais para baixo que a outra. Aqui, eu vou passar a cola nessa parte, na primeira carreira, no lado avesso. E venho para a colocação na frente da carinha. Arrumo para que ele fique bem certinho. E depois disso, eu espero o tempo de secagem. Aqui na parte de trás, é bom aplicar aqui pelo menos um pouquinho de cola e também esperar o tempo de secagem. Então, olha só, aqui eu só deixo certinho reservado do lado e quando ele ficar sequinho, mais ou menos uns 10 minutinhos, eu já volto para montagem costurando as orelhinhas. Aqui na orelhinha, antes de fazer a costura na carinha, eu deixo ela dobrada aqui bem certinho. Eu finalizei com um baixíssimo e eu venho com ela dobradinha, costurando, passando de um lado pro outro, sempre pegando as 4 partes, 2 de um lado, 2 do outro. Depois que eu terminei a costura, aí sim, eu repito o mesmo processo com a outra e elas montadinhas, vamos fazer a costura na parte da carinha. Aqui eu já esperei o tempo de secagem e eu venho aqui, ó, bem rente a parte onde colamos e eu vou passar tanto na parte da lãzinha, quanto na parte da carinha e lá do outro lado na lãzinha, para ficar bem firminho. Eu deixo ela viradinha assim, com essa curvatura para frente, e passo aqui algumas vezes, voltando por dentro da curvatura, passando novamente aqui para dentro
pegando as 3 partes, para que fique bem firme. Depois disso, eu levo o fio lá para trás e arremato ali no avesso. Eu passo assim umas 2, 3 vezes, costurando, repito o mesmo do outro lado, e olha só que fofinha a ovelhinha já montadinha. Depois disso, vamos para a colagem na parte da base da bandeirola. Aqui, eu fiz até uma outra de ursinho e eu recebi algumas perguntas sobre a cola universal que eu colei a base da carinha, tanto lá quanto aqui na da ovelhinha. Então, assim, quando eu faço o amigurumi, que a criança vai brincar, vai manipular, eu sempre faço tudo com costura, porque eu acho mais seguro tudo. A bandeirola é uma peça decorativa, que vai ficar decorando o ambiente. A criança raramente vai pegar essa bandeirola lá da parede, da porta, para brincar. Então, eu sempre colo porque eu acho mais fácil a colagem, o avesso aqui não vai aparecer nada de costura, tudo. Então, por isso que eu uso a cola. A cola universal, para vocês terem ideia, é uma cola que eu uso até em aplicação de tapetes que a gente lava muito. Então, é uma cola bem resistente, mas é opcional. Caso você queira, você também pode fazer a costura de toda a base da carinha. Aqui eu vou aplicar a carinha, você pode fazer a marcação aqui como eu. Eu marquei o centro e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras para baixo. Mas aqui é opcional, também fica assim o que você achar mais legal, mais para cima, mais para baixo, então não tem muito mistério aqui. Eu venho aqui nessa parte de cima, aplico a cola bem na borda, como se eu tivesse ali na direção da última carreira. E venho aplicando. Eu sempre puxo ali o que simula a lãzinha do ponto carneirinho. Deixo ele bem centralizado. Espero o tempo de secagem dessa parte. Porque depois eu vou colocar o enchimento aqui na parte central e vir colando por completo até colar toda a base. Já esperei o tempo de secagem da parte de cima, agora eu venho com o enchimento. Eu não vou colocar uma grande quantidade, é só para dar um relevo aqui na parte central. E depois disso, eu venho com a cola, repetindo o mesmo processo que eu já fiz na parte de cima. Então, eu venho passando cola bem na beiradinha, assim, como se fosse aqui, ó, entre a primeira e a segunda carreira. E eu passo em volta de toda a base e depois eu só arrumo aqui. Na orelhinha eu não passo, eu deixo a orelhinha, digamos assim, com um movimento. Então, arrumo o enchimento novamente bem centralizadinho e venho abaixando, colando a carinha. Aqui eu deixo colando mais ou menos o mesmo tempo, uns 5, 10 minutinhos, ele já cola. Se você quiser, você pode colocar um peso aqui enquanto ele está colando, para garantir que ele fique bem fixadinho, que ele não suba, não levante em nenhuma parte. E depois disso, vamos para a parte do acabamento, enfeitando a bandeirola, colocando a vareta, arrematando as pontinhas, para finalizar a nossa peça. Inicio a florzinha fazendo o anelzinho mágico, deixo a pontinha que eu não vou usar de frente para mim, dou uma volta completa nos 2 dedos e puxo o fio por dentro dessa laçada. Aqui eu prendo. Já posso deixar o anel um pouquinho menor. E agora, trabalho 6 pontos baixos. 1,
2, 3, 4, 5 e 6. Depois que eu trabalhei os 6 pontos, eu já fecho essa carreirinha, que é o miolinho da flor, puxando o anelzinho, venho no primeiro ponto e fecho com um ponto baixíssimo. Depois do miolinho, eu faço 2 correntinhas laçada na agulha, volto no mesmo ponto, estico e deixo na agulha, laçadinha, volto no mesmo ponto, estico e deixo na agulha. Repito esse processo por 4 vezes. 3 e 4. Puxei por 4 vezes a laçada, agora eu passo o fio por dentro de todas, menos a que está na agulha. E agora sim, fecho as duas de uma única vez. Depois que eu repetir esse processo, eu faço 2 correntinhas e fecho lá na base, no mesmo ponto, com um ponto baixíssimo. Faço 2 correntinhas e vou para o próximo ponto, onde eu trabalho, mais uma vez, puxando por 4 vezes a laçada e deixando na agulha. Agora, eu passo o fio por dentro de todas as laçadinhas, menos a que está na agulha. Ficando com as duas, eu fecho as duas de uma única vez. Faço 2 correntes, volto nesse mesmo ponto e fecho com um ponto baixíssimo. E começo tudo novamente, 2 correntinhas, e no próximo ponto, eu estico as 4 laçadas, fecho e faço 2 correntinhas prendendo no mesmo ponto, ficando com as 6 pétalas, uma pétala para cada pontinho de base do miolo. Depois de finalizada, eu colei aqui uma meia pérola no centro da florzinha, para dar aqui destaque à peça. Já guardei o tempo de secagem e eu fiz 4 florzinhas no fio Cleia, coloquei a pérolazinha no meio. Depois, eu fiz a mesma florzinha no amigurumi rosé que usamos para fazer aqui o biquinho de acabamento. Aqui no centro, eu coloquei uma meia pérola número 10, mas esses enfeites vocês podem fazer aí ao seu gosto mesmo. Às vezes, alguma coisa que você tem em casa já e não está usando, você usa aqui para fazer um enfeite, um laço em fita, enfim, dá para variar bastante, use a sua criatividade para enfeitar. Aqui no meu, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar bem no centro essa pérolazinha, a flor com a pérolazinha maior, e depois eu vou colocar 2 com o fio Cleia de cada lado. E só faço a colar. Agora, eu aguardo o tempo de secagem, depois que eu fiz a aplicação, e eu vou aproveitar para mostrar para vocês como eu faço o arremate das pontinhas. Aqui, eu dou 2 nozinhos, e depois eu trago uma pontinha dessa para um lado, outra para o outro. E aqui, eu sempre vou passando por dentro só da mesma cor. Quando eu passar aqui por dentro de vários pontinhos, várias laçadinhas do ponto, eu vou cortar o fiozinho. E quando eu corto, o restante do fio de sobra, né? Quando eu corto, eu pingo um pinguinho de cola para selar por completo. Então, eu escondo um pedacinho desse lado, um pedacinho desse, sempre saindo na cor correspondente, igual quando eu for aqui no rosa, nesse rosinha, eu venho com ele pelo rosinha. Quando eu for arrematar o rosé, eu venho aqui passando por dentro da laçadinha dos pontos no rosé, assim o acabamento fica bem bonito.
Aqui na parte de baixo, quando confeccionamos, deixamos o espaço das correntinhas para colocar o tassel. Aqui eu cortei 30 fios, 10 de cada cor, nas cores marrom clarinho, o begezinho, esse palha, e o rosinha claro que eu usei para base. Tenho, então, 10 de cada, 30 fiozinhos no total. Depois, eu passei um fio, aqui eles têm 20 centímetros, aí eu cortei mais 2 no rosa, com 20 centímetros, marquei o meio e amarrei. Agora, eu dobro. E depois dele dobradinho, eu pego outro fiozinho, também com 20 centímetros, e passo por baixo. Mais ou menos uns 2 dedos. E vou amarrar. Aqui eu amarro e viro. Amarro e viro, por algumas vezes. Da última vez, eu dou 2 nozinhos. E depois, eu venho com a agulha de crochê e eu puxo esses 2 fiozinhos aqui pra baixo, ó. Passo ali por dentro e puxo ele lá pra baixo com os outros fios. E repito também no outro. Para fazer a colocação, é bem simples. Eu passo aqui a agulha por dentro do espaço das correntinhas, amarro, não aperto muito para que ele fique com movimento e dou 2 nozinhos. Venho com ele aqui pro outro lado, dou mais 2 nozinhos. E depois, só escondo os fiozinhos aqui por dentro. As pontinhas, eu sempre aparo para que elas fiquem bem certinhas. Para fazer o cordão de pendurar a bandeirola, eu também vou usar os 3 fios, o mesmo que eu usei para o tassel. E eu uso uma agulha mais grossa, a agulha da 4,5 até a 6, a minha aqui é a 5. Só para facilitar a confecção do cordão. E o cordão é bem simples, eu vou fazer uma correntinha de mais ou menos de 50 a 60 centímetros, só uma vez mesmo, só a correntinha, não vou fazer pontos nem nada, ó como ela já fica bem bonita e bem delicada. Então, depois que eu atingir esse tamanho, eu volto pro arremate e colocação na bandeirola. Aqui eu vou usar uma vareta, um galho, eu só serrei um galho que eu peguei mesmo aqui em casa, que eu tinha, para colocar aqui nas alças. Você pode usar uma vareta de MDF, uma agulha de tricô que você não usa mais. Então, aqui tem várias possibilidades, você pode escolher a que ficar mais fácil para você. Depois do cordão prontinho, eu venho, passo aqui e com o próprio fiozinho de sobra, eu amarro. Depois, eu venho amarrando só com o da sobra, eu passo por ele, amarro. Passo por ele, amarro. Passo por ele e amarro. Depois, essa pontinha, eu dou um pinguinho de cola e só corto. E depois, repito o mesmo do outro lado da vareta. Bem, agora, depois da colocação do tassel, cortar as pontinhas e colocar o cordão, já temos nossa bandeirola de ovelhinha finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até o próximo vídeo.